Muito bom dia, amigos do Plug Edu. Aqui é o Washington Ribeiro. Olá, eu sou a Leila Ribeiro. Nós somos responsáveis pelo site sala.org.br. Que é a Sociedade de Linguística Aplicada. Eu sou tecnólogo. E eu sou professora de língua inglesa. E nós tratamos de tecnologia na educação. Não tinha como ser diferente, né? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre nova escola, a formação do professor e a chegada da geração Y na sala de aula contemporânea, né? A gente dividiu esse bate-papo em 3 partes, né? Para que não fique muito extenso e para que vocês tenham um cerne. Então, a primeira parte a gente vai falar sobre o que é a geração Y, quem são e como eles se comportam. Vamos falar também sobre o professor do século XXI, na escola do século XIX, e falando um pouquinho sobre esse perfil desejável desse profissional e sobre a formação universitária que temos. E por fim, vamos abordar sobre os professores imigrantes digitais, como conseguir o seu Green Card, ok? Bom, a gente vai fazer, então, vai começar esse primeiro bloco, né, falando sobre a evolução. A gente vai levar isso mais num bate-papo para que fique de uma maneira mais leve, tá? Então, sempre tem interação minha e dele. E também vai ter aí os slides para que vocês possam acompanhar. Ele deve subir aí de vez em quando, ou entrar alguns textos aí no vídeo. A gente vai trabalhar isso na edição. Esperamos que dê tudo certo, se Deus quiser. Né? Mas vamos falar, então, primeiro sobre as gerações, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dessas gerações. Como é que a gente pode falar da geração Y se a gente não sabe um pouquinho das anteriores que tem total reflexo nessa geração de agora? Bom, então a gente começa falando um pouquinho sobre a geração tradicional, que aí começa vai até 1945, que é uma geração que viveu a Segunda Guerra, a Grande Depressão, todos esses problemas que nós tivemos no mundo e que essa geração inclusive teve que passar por todo esse processo de reconstrução, né? Desse mundo, viu um mundo muito acabado e as questões hierárquicas também eram muito rígidas. Os filhos dessa geração, né, depois de 45, são considerados os Baby Boomers. Baby Boomers, em inglês mesmo, né? E ele está mais ou menos situado entre 1946 a 1964. Relembrando que esses dados foram tirados da revista Galileu. Tem um link aí, vai aparecer aí. Vocês. O link, tá? E a gente está com base nisso, que foi um estudo bem aprofundado. Bom, os Baby Boomers, como a gente diz, são os filhos desse pós-guerra, né? Então, eles trabalham nessa reconstrução do mundo, eles estão vivendo novos padrões, estão quebrando, inclusive, né, esses paradigmas, lutando pela paz. Então, ali aquela geração hippie, né, do paz e amor e tal, e que também já começa a ter um problema muito sério com as questões hierárquicas, né, é um amor e ódio, né, que na geração anterior isso era muito rígido, e com essa nova geração vive essa relação de amor e ódio, né? Que acaba sendo um reflexo do que os pais viveram com os pais deles, né? Sempre como a gente disse, a geração seguinte sempre traz esse reflexo, a herança da geração anterior. E aí a gente chega, então, na geração X, X-Men sou eu, de 65 até 77, né? Essa é a considerada geração X. Isso, que são os filhos dos Baby Boomers, que são os filhos pós-guerra. Não necessariamente só filhos destes Baby Boomers. Pode ser filhos também da outra geração, né? Que traz mais um conflito ainda, exatamente, né? Mas traz sempre a herança dessas duas gerações. E aí, nesse período, que vive essa geração X, é um período onde o mundo está um pouco mais estável, né? Nós temos aí as questões revolucionárias, né? Eles já começam a pensar em qualidade de vida, em liberdade no trabalho, as questões tecnológicas começam a surgir com mais ênfase, e aí aquela questão de equilibrar a vida pessoal com a vida do trabalho, né? Porque, e aí, enfim, mas aí eles acabam vivendo uma crise muito grande, que é a crise do desemprego, que começa a surgir na década de 80, e aí eles se tornam cada vez mais céticos e também protetores.
que é quando chega, no caso, no início da década de 80, é considerado já o começo da nova geração, que é a geração Y, que é o que a gente vai tratar agora, né? Então, a partir de 78... Que de 80... A partir de 78, né, é considerado já a geração Y, que são filhos, então, dessas gerações, principalmente das gerações X e também das gerações passadas, né? E aí essa geração Y, no caso, ela tem a valorização intensa da infância, começa aí, e aí já tem uma questão também muito grande, que é a questão da internet, o computador em casa, né, essa massificação do computador, as questões do videogame, uma educação mais sofisticada. Então essa geração já chegou num mundo bem mais organizado, bem mais estável do que as gerações anteriores, inclusive nessa questão econômica, né, nessa questão que atinge todo o planeta quando há algum problema econômico. Então eles acabaram ganhando uma questão de autoestima, né, devido inclusive à questão protetora da geração anterior, da geração X, e eles começam a perceber inclusive que eles não querem mais fazer nenhuma atividade que não tenha sentido. Então eles precisam saber o sentido das coisas, como uma coisa acontece, porque senão eles se recusam totalmente a realizar essas atividades. Talvez para facilitar, então a gente pode citar então as características, né, dessa geração. Até porque hoje, dentro de sala de aula, como é que é configurado o plano de sala de aula? A gente tem os professores, que na maioria são da geração anterior, que é a geração X. Ficou difícil, porque é difícil falar. Se você tentar falar... Baby Boomers, né? Final da Baby Boomers e início da X, ou final da X. Você atrapalhou a piada, mas tudo bem. Eu ia falar que fala 3 vezes aí, geração X, geração X, geração X. Não ia dar certo, muito bem. Mas vamos lá. Então vamos falar um pouquinho das características, que são os alunos que estão aí na frente desses professores, né? Então a Leila já tinha falado um pouquinho. Então o que acontece com essa geração? Ela já não tem muita, assim, traquejo para manual. Ela sempre trabalha na questão da tentativa e erro. Então chegou um aparelho telefônico lá em casa. Então, como é que ele vai fazer? Normalmente, as gerações anteriores pegavam, sentavam, abriam o manual e iam ler para saber como funciona aquele aparelho. A geração Y já não trabalha assim. Ela pega o aparelho, liga, já vai testando. Ah, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assado. E isso é um padrão de comportamento diferente das gerações anteriores. O que já leva, inclusive, a uma segunda característica, que é a característica do improviso. Então, a geração Y, ela tem muito disso. Como ela é da tentativa e erro, ela não planeja muito. Então, ela vai e faz. O que faz com que trabalhe muito com o improviso, né? Que por um lado às vezes é bom, porque surge muita criatividade nesse improviso, por um outro lado também é ruim, porque são ações sem planejamento. Que acaba trazendo uma outra característica, que é a impaciência, né? Muitas vezes ele não tem... encontra um erro naquela determinada ação que está executando, e aí ele não tem a paciência necessária para ir lá buscar no manual, para buscar informação, ou encontra uma informação, mas não verifica se essa informação condiz com aquilo que ele está tentando fazer. Então, essa aí seria uma outra característica dessa geração. Ele sabe que automaticamente, mesmo com essa impaciência, que ele vai procurar o conhecimento ou a resposta daquela ação em um outro momento, num outro lugar. Porque ele sabe que a informação é muito rápida. Porque, como diz Mark Prensky, em 2000, no seu livro onde ele fala nativos digitais e imigrantes digitais, ele fala que essa geração Y, no caso, eles são os nativos digitais. Então, eles sabem onde procurar a informação e rápida. Eles não têm muito aprofundamento nessa informação, mas eles sabem que essa informação existe em algum lugar. Então, a impaciência dele não permite que ele procure por si mesmo ali resolver. Não, ele já vai atrás de uma outra maneira como resolver. E isso também nos traz a outra característica, né? Que é uma geração que nasceu dentro dos conceitos já de computador, né? Então, isso faz com que ele seja um nativo digital. Então, na minha época, que pertence à geração Y, eu precisava ir à Barça, ir aos livros. E eu falei qual? Y. Eu tô tentando. Ele tá tentando. Eu sei que eu pareço novo, assim, mas enfim.
ir aos livros, fazer pesquisas, né? Tirava xerox. Hoje não. Hoje eles fazem essas pesquisas, fazem essas consultas diretamente no computador. E a informação, ela é muito mais rápida. O que causa um problema muito grande entre conflitos entre pais e filhos, professores e alunos, porque a gente tem, nós professores temos características diferentes nesse sentido, inclusive hierárquico, né? A gente não acredita muito nessa informação digital ainda, e eles têm total crédito por isso, eles não conseguem ver uma outra maneira de se fazer isso. E essa característica hierárquica, né, que é onde a gente sempre acredita que o mais velho fala e a gente entende aquilo como certo, já é um problema dessa geração, que é um conflito hierárquico, que eles não veem mais o professor, o ser que sabe tudo e eu devo ter obediência e respeito por ele. Não, o respeito não é visto da questão hierárquica, né, para essa geração, justamente porque eles começam a perceber um outro tipo de relação com os mais velhos. Eles têm essa característica deles, a liberdade com os mais velhos, né? É uma questão muito mais de parceria do que de hierarquia. Até porque a geração anterior, que são os pais, os professores, tem uma certa necessidade e são reféns por conta dessas questões tecnológicas. Então precisam, tem a necessidade de ter essa geração ao seu lado. Ao seu lado. Então aí acaba quebrando um pouco essa ruptura e ocorre isso, essa liberdade com os mais velhos, né? Um vídeo interessante, a gente vai colocar aqui o link aí para vocês, mostrando essas características dessa geração Y, que realmente traz todo essa nova concepção. Vai ficar bem mais fácil de entender, né?